Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus te ama, Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Confie no Senhor, busque a sua presença, creia na sua palavra, renda-se aos seus pés, porque em tudo que você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai te direcionar. Ele é fiel, querido, e Ele cumpre as suas promessas. Ele realiza na nossa vida o seu querer. E a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, são maiores e são melhores do que os nossos. E Ele não tem pensamentos de morte, mas pensamentos de vida ao nosso respeito. Renda-se aos seus pés, confesse como seu Senhor, como seu Salvador e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na palavra, vou deixar o meu recado. Eu preciso que você deixe o seu like. Eu gostaria de te pedir que você compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. É dizer que Jesus é Senhor e Deus, Santo, poderoso, Salvador, eterno, Deus conosco, Deus único, Deus de poder. E pedimos a você que nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque o nosso propósito é fazer o ID do Senhor, como está escrito na sua palavra, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será o salvo. Nosso intuito é fazer o nome do Senhor conhecido, é dizer que Ele é Senhor e Salvador, Rei, Santo, Poderoso e Fiel, e proclamar o Evangelho da Salvação a todos aqueles que carecem, precisam e estão sedentos pela água da vida. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse dia de hoje? A palavra do Senhor hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 19 a seguir. São as palavras que Jesus falou àqueles que estavam questionando por que ele curara no sábado. Ele disse assim: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram ao pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão em sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo.
e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho do homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia, iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele faz tudo perfeito, queridos. Jesus, ele vinha de um processo, de uma caminhada, aonde ele tinha passado por Samaria e pregado aos samaritanos por 2 dias. Depois, ele passa pelo tanque de Betesda, aonde tem uma pessoa que, junto com a multidão, está ali desejoso de ser curado. E Jesus passa naquele lugar e ele chega diante daquele homem e pergunta para ele se ele queria ser curado. E aquele moço explica a sua situação, o seu real propósito e a situação, a sua realidade naquele lugar. E Jesus declara e lhe dá a ordem: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele moço, imediatamente, ele fica curado. E ele se levanta. E ele obedece à voz do Senhor. Mas o dia era sábado. E quando aquele homem sai andando pela cidade, glorificando a Deus pelo seu milagre, os judeus, os principais, aquelas pessoas que eram importantes naquele lugar, o param. E a preocupação deles ali não é com o que lhe sucedeu, o motivo, a motivação da sua alegria, mas o fato dele estar carregando a cama em pleno sábado. E eles o repreendem. Quando eles lhe repreendem, ele responde: olha, a mesma pessoa que me curou. Então aquele moço era conhecido, porque a própria palavra diz que aquele moço tinha 38 anos que estava naquele estado. E aquele moço, quando ele foi arguido, possivelmente ele foi reconhecido como o homem que há 38 anos tinha caído em desgraça e estava leso dos pés, não podia andar. E os sacerdotes ali, as pessoas, os judeus, eles questionam: por que ele está carregando cama em pleno sábado? Ele falou: o mesmo homem que me curou me deu a ordem. E a preocupação deles não era com alegria, não era em louvar a Deus pelo milagre, mas em desobedecer uma tradição, um costume da época. E ali eles o param e lhe repreendem. E ele dá o parecer do porquê que ele está fazendo aquilo naquele dia. Tipo, eu sei, mas da onde eu vim, da onde eu saí, eu também sei.
E ele entra no templo para louvar a Deus. E quando ele está dentro do templo, a palavra diz que Jesus torna a se posicionar diante dele. E ali Jesus lhe dá uma ordem, Jesus lhe dá um conselho, dizendo para ele, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso nos dá o entendimento de que a sua doença, a sua enfermidade foi causada pelas suas escolhas, más escolhas, diga-se de passagem. E aquele moço está ali conversando com Jesus, alegre por reconhecer quem foi o homem que lhe curara. Ele faz ali a declaração para aqueles que estão à sua volta. Olha, foi esse aqui que me curou. Esse é o homem que me declarou. Levanta, anda, toma a sua cama e vai. E ele, quando ele declara ali, os judeus que já conheciam Jesus, já conheciam as obras que Jesus fazia, já estavam irritados, enciumados, invejando o que Jesus estava fazendo e com medo de que as consequências do que Jesus estava fazendo iria lhes tirar do poder, do lugar onde eles estavam. Eles começam agora a maquinar a morte de Jesus. E Jesus vem declarando essas palavras para que eles entendam que o sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado, que ele era maior, que ele era Senhor, que ele era Deus. E que assim como o Pai, e ele faz a alusão entre pai e filho, nós somos exemplos para os nossos filhos. As nossas palavras, as nossas atitudes são observadas pelos nossos filhos. Muito mais as nossas atitudes, porque eles olham e copiam aquilo que fazemos. E infelizmente, as nossas atitudes erradas também são vistas, também são copiadas. Por isso nós temos que tomar cuidado. E quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós temos que ter o dobro de cuidado. Porque o que foi ensinado antes de estarmos na presença do Senhor, infelizmente não temos como apagar. Mas se estando diante do Senhor, se estando na casa do Senhor, buscando o Senhor, nós continuamos com velhos hábitos, velhos costumes e velhas práticas, o que pode acontecer é isso, é que os nossos filhos vão aprender a fazer coisas erradas e a escandalizar o evangelho através da nossa vida e dizer, você também faz. E Jesus traz a alusão entre o comportamento de pai e filho. Olha, o filho não faz nada se não ver o pai fazer. Tudo que nós ensinamos, tudo que nós dedicamos a ensinar os nossos filhos, eles vão praticar. E aí Jesus vem arguindo, vem dizendo, até chegar ao ponto de dizer, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. A minha palavra não entra em vós. Porque desde o princípio, aqueles que vocês honram e batem no peito para dizer que obedece, que é o próprio Moisés, vocês não obedecem o que ele fez, o que ele falou. Porque ele mesmo escreveu a meu respeito, ele mesmo falou sobre mim. E até hoje vocês não recebem a minha palavra, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Vocês não me honram. Então, se vocês não trazem a honra sobre a minha vida, vocês desonram também o Pai. E Jesus vem arguindo e vem mostrando que o homem, aqueles homens daquela época, o que eles faziam não condiziam com o que eles diziam. Porque eles se proclamavam, se declaravam cumpridores da palavra do Senhor, das tradições do Senhor, mas na realidade não era assim. A verdade era outra. É que eles faziam aquilo que o seu coração era desejoso. E o coração deles era maligno para com o Senhor. Eles não tinham conhecimento de Deus. Porque o que Deus deixou declarado, o que Deus deixou para que o homem obedecesse e servisse, eles não faziam. Aí Jesus falou, olha, já que vocês têm tanto assim, orgulho de praticar as escrituras e as tradições do Senhor, busque as escrituras, examinai-as, porque vocês creem nela, tem o poder de Deus. Elas falam de mim.
Mas aí Jesus vem dizendo assim: como podeis crer recebendo honra uns dos outros e buscando honra que vem só e buscando a honra e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai a quem vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que adianta eu falar? Se vocês não ouvem, não ouviram, não estão dando ouvidos àquilo que Deus deixou através do seu servo Moisés. E muitas das vezes, querido, nós estamos na casa do Senhor, vestimos como servos do Senhor, andamos com a Bíblia debaixo do braço, louvamos, adoramos o Senhor, até pregamos e falamos do amor de Deus, mas não estamos em Deus. Lembra que Jesus disse que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, prodígios, maravilhas. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu sei que nós temos todos os dias que buscar estar na presença do Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para estar no centro da sua vontade. Querido, que essa reflexão desse dia de hoje seja para a tua vida, que nós possamos ouvir a voz do Senhor todos os dias e fazer como filhos amados do Pai. Que tudo que o Pai fez e faz seja para nós exemplo de conduta, prática e fé. Tudo que o Filho fez, obedecendo à voz do Pai, seja exemplo para a nossa vida, para podermos andar nos seus princípios e nos primórdios da sua palavra. Não abandone a sua fé, não olhe para trás, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus e busque sempre se arrepender das suas más condutas e estar no centro do querer e da vontade do Senhor. Jesus te ama, querido. E como eu disse no início do vídeo, Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da sua verdade e seja salvo. Que essa reflexão seja para o nosso dia de hoje, para que nós possamos analisar se nós estamos verdadeiramente ouvindo a voz de Deus ou somos só aparência diante dos homens, mas com o coração longe do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e em tudo seja você uma bênção, porque o Senhor vai mudar a tua história. Jesus te ama. E você que ainda não o confessou como seu Senhor, como seu Salvador, faça isso. Entregue a sua vida na mão do Senhor. Creia que Ele é Senhor e Deus da sua vida e renda-se aos seus pés para que você possa alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nos ajude a fazer o ID. E nesse dia de hoje, seja você uma bênção. Fica na graça e na paz.